Eu vou aproveitar esse momento aqui para fazer uma revisão com vocês sobre alguns dos principais conceitos que muitas pessoas erram e que é complicado, inclusive, a gente vive pelo senso comum e a gente tem uma tendência natural até a compreender o que está sendo falado de maneira incorreta. Então vamos começar, inclusive, falando do calor. O que é o calor? O calor nada mais é do que uma energia térmica que os corpos de maior temperatura transferem para os corpos de menor temperatura. Então, já coloca na cabeça, calor é uma energia térmica. Simples assim. É isso que é calor. Energia térmica. Que não está contida em ninguém. É uma energia térmica transferida entre corpos que têm temperaturas diferentes, indo de quem tem maior temperatura para quem tem menor temperatura. Por exemplo, vamos supor que esse corpo aqui, que eu desenhei essa bola, esse é um corpo. Esse esteja, por exemplo, a 500 graus Celsius. Já esse da direita esteja, por exemplo, a 10 graus Celsius. Vai ocorrer aqui uma transferência daqui, que tem maior temperatura, para o que tem menor temperatura. Vamos, inclusive, dar nome, chamar esse aqui de corpo A e esse aqui de corpo B. Essa energia que está sendo transferida de A para B, essa energia é o que nós chamamos de calor. É simples. O calor é a energia transferida de quem tem maior para quem tem menor temperatura. Essa é a visão que você precisa ter. O que vai acontecer agora devido a essa transferência de calor? Vai acontecer o que a gente chama de sensações. Então, o que perde, o que transfere, o que emite o calor, ele vai ter uma sensação. Nós dizemos que ele tem uma sensação de frio. Então, esse corpo A, que é quem está perdendo o calor, que é quem está transferindo o calor, que é quem está emitindo o calor, o A vai ter uma sensação de frio. O B, que é quem ganha, que é quem recebe, esse vai ter a sensação de quente. E aí, em um diálogo, a gente diz assim: o A está sentindo o B frio e o B está sentindo o A quente. Essa é a ideia que você precisa ter. Só que tem um detalhe. O que acontece? As pessoas costumam dizer assim, ó, outra cor. Estou com calor. Ou estou sentindo calor. Ou hoje está calor. Outros dizem assim, ó, fecha a porta para o frio não entrar. Fecha a porta para o frio não sair. Tu tirou o frio da minha cama. Cuidado. Por que cuidado? Porque essas expressões, elas estão todas incorretas. Você não pode dizer estou com calor.
Você não pode dizer estou sentindo o calor. Você não pode dizer que hoje está fazendo calor, que ontem fez calor, ontem fez mais calor que hoje, hoje vai fazer mais calor que amanhã. O frio está saindo, o frio está entrando. Não, não pode. Por que não pode? Porque simplesmente o calor é isso aqui, ó. O calor é nada mais, nada menos do que uma energia que está sendo transferida de um que tem maior temperatura para outro que tem menor temperatura. É só isso. Nada mais que isso. Então você não sente calor. Você transfere ou você recebe calor. Eu transfiro o calor se a minha temperatura for maior que a do ambiente. Eu recebo calor se a minha temperatura for menor que a do ambiente. É isso. Não estou sentindo calor. Ou eu estou sentindo frio, ou eu estou sentindo quente. Por exemplo, a gente sabe que a Terra tem uma temperatura menor do que a do Sol. A temperatura média da Terra é de 15 graus Celsius. A da superfície do Sol varia entre 5.500 e 6.000 graus Celsius. Da superfície, tá? Se o Sol tem uma temperatura maior que a da Terra, então o Sol transfere energia para a Terra. O nome da transferência nós chamamos de calor. Não é que o Sol tem mais calor que a Terra ou que a Terra tem menos calor que o Sol. Não existe isso. O calor não está dentro de ninguém. O calor está em transferência entre esses indivíduos. Nem o Sol tem mais calor ou menos calor, nem a Terra tem mais calor ou menos calor. Simplesmente o Sol está transferindo uma energia para a Terra. E o nome dessa transferência se dá calor. Simples assim. O Sol que está transferindo, que está emitindo, que está perdendo, esse Sol tem a sensação de frio. Ele diria, então, a Terra está fria. A Terra que está recebendo tem uma sensação de quente. E aí ela diz que o Sol está quente. É assim que tem que ser. Ei, não estou dizendo que a Terra fala, nem que o Sol fala. Mas se eles falassem, eles diriam assim, ó, o Sol diria, me dá um cobertor, está frio. Já a Terra diria assim, liga o ar-condicionado que está quente. Mas nenhum dos dois pode falar, estou sentindo calor. O frio está saindo, o frio está entrando, está tudo errado dizer assim. Agora observa, por exemplo, nessa situação, por que esse indivíduo está próximo da fogueira? Vamos entender. A fogueira tem uma temperatura maior. Então, vou escrever assim, ó. Fogueira tem uma temperatura maior comparada com o corpo humano, que tem uma temperatura menor. Como eles têm temperaturas diferentes, eles vão trocar calor. E o calor vai da temperatura maior para a temperatura menor. Então, a fogueira, ou o fogo, como quiser falar, transfere calor para o corpo humano. A fogueira emite calor para o corpo humano. O corpo humano recebe o calor transferido pela fogueira. O corpo humano está recebendo. Portanto, o corpo humano, que é quem tem a temperatura menor, vai dizer que está com uma sensação de quente. E aí ele diz, a fogueira está quente. Fogueira, se pudesse falar, diria, que é quem está com a temperatura maior, no caso, que está com uma sensação de frio. E aí ela diria, o corpo humano
está frio. O corpo humano, queridos, ele tem, assim, em média, 36 graus Celsius em situações comuns. E, portanto, uma fogueira aqui, vamos supor 1.000 graus Celsius, aí vem transferência de calor da fogueira para o corpo. Queridos, isso, inclusive, já foi questão do Enem. Olha essa questão do Enem de 2011. Temos aqui um indivíduo dizendo assim, ó, muito frio. O ambiente deve estar numa temperatura menor que o corpo dele, logicamente. Aí o vento bate, um jornal é arrastado, ele pega o jornal e se envolve no jornal e diz assim, pelo menos eu fico por dentro das notícias. Tá, isso é uma charge. Ele se cobriu com o jornal e aí ficou por dentro das notícias, que ele está envolto do jornal. Agora, olha o que diz aqui. Aqui diz o seguinte, ó, a tirinha faz referência a uma propriedade de uma grandeza física em que a função do jornal utilizado pelo homem é a de... Vamos lá. Por que o homem se envolveu no jornal nessa situação? Lembra que ele disse aqui que estava muito frio. O que é o frio? O frio é uma sensação. Essa sensação de frio se dá quando o corpo perde, quando o corpo emite, quando o corpo transfere. O que ele perde, o que ele emite, o que ele transfere? O calor. E por que ele está transferindo? Porque o corpo humano tem em torno de 36 graus Celsius. O ambiente está frio, né? Se o ambiente está frio, vamos supor, o ar, vamos supor que ele esteja a 5 graus Celsius, que seja inverno. Então, o corpo humano começa a emitir calor para o ar. Pronto. E isso faz com que o corpo humano tenha uma sensação de frio. Agora me diz, quando ele se cobre, o que está acontecendo? Ele está, agora sim, com uma sensação mais branda. Ele já não está com tanto frio. Ainda vai fazer frio, mas não vai fazer tanto frio. Você já passou aí pelo inverno, você sabe o que eu estou falando. Então, se cobrir, ficar envolto desse jornal, dá para ele um conforto. Então, se diminuiu a sensação, então diminuiu a transferência, diminuiu a perda, diminuiu a emissão. De quê? De calor. Então, qual é a função desse jornal utilizado? Diminuir essa transferência, para poder diminuir a sensação. Vamos agora ver qual é a alternativa correta? Olha como é simples. Absorver a umidade que dissipa calor? Não, a gente acabou de ver que não é por isso. Impedir que o frio do ambiente penetre? Frio não penetra, frio não sai, está fora. Manter o calor do homem concentrado? Errado. Muitos marcariam essa, mas ela está errado. O calor não é algo que fica. O calor não é algo que se contém. O calor não é algo que se tem. Agora olha a letra D. Restringir a perda de calor para o ambiente. Restringir é o mesmo que diminuir a transferência. Restringir é o mesmo que dificultar a transferência. Então, é lógico que é esse o papel do jornal. Letra E. Bloquear o vento que sopra trazendo o frio. Ninguém traz frio, ninguém leva frio. Está errado isso daqui. Viu? Caiu na prova do Enem e era bem simples. Outra questão que caiu no Enem de 2016. Olha só. Nos dias frios, é comum ouvir expressões como esta roupa é quentinha. Olha só, você já disse isso. Ou então, fecha a janela
para o frio não entrar. As expressões do senso comum utilizadas estão em desacordo, ou seja, errada, com o conceito de calor da termodinâmica. A roupa não é quentinha, muito menos o frio entra pela janela. Veja que o próprio texto já está afirmando que está errado dizer isso. A utilização das expressões roupa é quentinha para o frio não entrar é inadequada. Por que é inadequada? É isso que a questão quer saber. Letra A. A roupa absorve a temperatura do corpo da pessoa? A roupa não está ali para absorver temperatura. Então está errado. Não se absorve temperatura, queridos. B de bola. Roupa não fornece calor por ser um isolante térmico. Até aqui está correto. E o frio não entra pela janela. Até aqui está correto. Pois é a temperatura da sala que sai por ela. Eita! Temperatura sair? Está errado. Está fora. Temperatura não sai. Temperatura não entra. Temperatura é uma medida. Apenas isso. C. Roupa não é uma fonte de temperatura. Aqui está correto. Está correto não estando correto, tá? Até porque está errado dizer fonte de temperatura, mas enfim. E o frio não pode entrar pela janela. Até aqui está correto. Pois o calor está contido. Calor contido? Calor ninguém tem. Calor não fica em ninguém. Calor você transfere ou você recebe. Então, está fora, está errado. Tá? E também essa forma de dizer fonte de temperatura, isso não existe. Existe fonte de calor, que é um nome que a gente dá para quem tem a maior temperatura. Na verdade, não é para quem tem a maior temperatura, é para as coisas que queimam. As coisas que queimam, a gente apelida de fonte de calor. Só isso. Letra C, quer dizer, D de dado. Está errada D. A C. Calor não está contido num corpo. Correto. Sendo uma forma de energia em trânsito. Está correto. De um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Pronto. Resposta D de dado. Vamos ver a letra E. Calor está contido no corpo da pessoa. Está contido? Está errado. Calor não está contido. Eu não tenho calor. E não na roupa. A gente já sabe que está errado, mas vamos lá. E não na roupa. Sendo uma forma de temperatura, o calor não é uma forma de temperatura, é uma forma de energia que é transferida, que está em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Se fosse assim, ó, o calor não está contido no corpo da pessoa, sendo uma forma de energia em trânsito de um corpo mais quente para um corpo mais frio, estaria correto. E eu não tivesse isso daqui também. Mas, enfim, por isso, a alternativa correta aqui é a alternativa E. Para você ver que é tudo muito simples se você entender o conceito. Logo mais, eu vou te entregar outro vídeo para você revisar para a prova, só que sobre as escalas termométricas. Beleza? Bons estudos!